Saudações e bem-vindo a mais um episódio de uma série de reflexões que fazemos alusivas às celebrações neste 2025 dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Hoje temos novamente como convidada a senhora Teresa Veloso para dar continuidade a uma conversa que havíamos iniciado. Entretanto, o fundo do tempo na altura não nos ajudou para esgotar o essencial do que o país passou nestes 50 anos no âmbito da implementação dos programas de alfabetização e educação de adultos. Dona Teresa, uma vez mais bem-vinda ao nosso canal. Nestes próximos minutos, hoje queremos priorizar nesta conversa aquilo que é o papel das línguas moçambicanas quando falamos do processo de alfabetização e educação de adultos. Como é que caracteriza a importância, a relevância das línguas moçambicanas? Bom, as línguas moçambicanas são essenciais para qualquer comunicação, para qualquer desenvolvimento e para a educação. Internacionalmente, a Unesco e muitos outros, incluindo o Banco Mundial, já verificaram que qualquer pessoa, criança ou adulto, deve aprender a ler na língua que melhor fala. Isso é uma evidência que já está comprovada. E aqui em Moçambique, a partir da década de 80, depois das campanhas iniciadas em 78, em português, que começaram a declinar, começou a haver estudos que apontavam para a necessidade de alfabetizar na língua materna. Até 1988 era difícil fazer isso, porque as línguas não estavam com uma ortografia recomendada cientificamente. Havia padres, missões, que tinham feito um trabalho muito meritório de estudar as línguas, mas eles não eram linguistas. E cada um escrevia, se o padre era espanhol, escrevia com influência do espanhol. Se era português, escrevia em português. E por aí fora. Então, em 1988, é que teve lugar o primeiro seminário de padronização da ortografia de línguas moçambicanas, que fez recomendações para 16 línguas. Eu estou aqui a dividir aquilo que ali aparecia como Tsonga. Mas o Tsonga agrupa Xangana, Ronga e Xitsua. E cada uma delas estava refletida no relatório com as suas recomendações. Apesar de que elas se entendem mutuamente. Mas têm alfabetos diferentes. O Ronga tem um alfabeto muito diferente do Xangana. E aparecia como tal. Então, quando a partir de 88 tivemos essas recomendações num seminário que até foi internacional, realizado na Universidade Eduardo Mondlane, promovido pelo, então, NELIMO, Núcleo de Estudo de Línguas Moçambicanas, que funcionava na universidade, mais o INDE, Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, e a ARPAC, Arquivo do Património Cultural de Moçambique. A partir daí, quando apareceram os relatórios, eu pedi licença à ministra, que na altura era Graça Machel, e eu era diretora da alfabetização, a dizer, vamos começar a experimentar, a ver se funciona bem no nosso país, porque a alfabetização só em português não está a funcionar, sobretudo para quem não fala, porque não entende e não pode construir palavras, se não conhece a língua. Pronto, então a ministra na altura disse-me, autorizo, mas apenas para a educação de adultos. Se fosse para crianças, eu não iria autorizar. Penso, neste momento que está mais comprovado, que, infelizmente, a ministra não tinha razão. Mas também, infelizmente, ainda hoje há muita gente que pensa como ela pensava. Que a educação, a partir da língua materna, passando depois para o português, porque a língua materna não é para excluir o português, é para dar uma base que permite aprender bem uma outra língua, já sabendo ler na sua língua materna. Por isso dizemos que é um ensino bilingue. Bilingue tem duas línguas, não é uma língua só.
Que é uma língua moçambicana e a língua portuguesa. A língua mais conhecida, que nós chamamos de L1, língua 1, língua primeira, a língua primeira da pessoa, a língua que ela fala bem. E depois a língua portuguesa, se ela não fala português. Isso é que é o ensino bilíngue. E a partir de 89, começamos a trabalhar na educação de adultos, apesar de que ela foi extinta, a Direção Nacional, em 1990, em 89 fizemos o primeiro seminário de capacitação de autores em língua sena e em língua tsonga, que foi o que a universidade... Eu trabalhava com linguistas, naturalmente. Eu não sou falante de nenhuma dessas línguas. Neste momento já entendo bastante algumas. Mas a lógica, a ciência dizia, e o meu sentimento também, porque eu aprendi a ler em português quando tinha 6, 7 anos de idade. E tive muita dificuldade na escola em aprender a ler com o método que a escola tinha. Foi em casa com a avó, com outro método, que eu aprendi a ler. Então, eu imaginando uma pessoa a querer aprender a ler numa língua que também não fala, é impossível. Ou quase impossível. Então, foram formados autores em 89, em língua sena e em língua xangana e ronga. Porque logo o grupo Tsonga, que estava junto no início, com o saudoso Tatana Cossa, que era professor, leitor de língua xangana na Universidade Eduardo Mondlane e pastor da Igreja Presbiteriana, ele dizia que a língua era Tsonga. E então o grupo era único e ele tinha formado as pessoas aqui de Maputo que iriam trabalhar no xangana. O Sena vieram da Beira. E logo, nas primeiras horas, eles se dividiram, disseram, não é possível, porque o Ronga tem um alfabeto diferente do xangana. Então dividiram-se em 2 grupos. E durante 10 dias estivemos a trabalhar e produzimos as primeiras lições e o plano completo do livro. E o grupo Sena voltou para a Beira, com a ajuda de um que estava cá em Maputo, e produziram, no fim do ano de 89, eu recebi um manuscrito com as lições todas do livro da alfabetização. Entretanto, havia zunzuns de que o ministro, que já não era Graça Machel, mudou, não sei se foi em 89, mas em 89 já não era Graça Machel, ele ia acabar com a Direção de Educação de Adultos e eu pedi para ir para o INDE. Então eu levei aqueles materiais para o INDE e começámos a desenvolver e fizemos o livro da alfabetização em língua sena, que esta é a primeira parte, não está completo, tem uma segunda parte, 2 volumes, este é o primeiro volume, 2 volumes que fomos testar. Trabalhámos com um linguista, indicado pelo Nelimo, que não era falante da língua, porque naquela altura, em 1990, 91, Moçambique não tinha praticamente linguistas. Tinha o Dr. Catupa, tinha o Dr. Bento Citói, que ainda estava em processo de doutoramento ou de formação. O Dr. Ngunga ainda não estava formado e não tinha linguistas moçambicanos. Então, trabalhámos com um linguista norte-americano que estava a trabalhar na Universidade Eduardo Mondlane, naquela altura, apoiando o Nelimo e dando aulas. Só que o linguista não era falando da língua. E todo o trabalho que fizemos no INDE foi um trabalho de investigação-ação. Então, como é que vamos escrever esta palavra? Concretamente, por exemplo, a palavra Zua, que quer dizer sol. Então, os autores, uns escreviam D-Z-U-A. Outros Zua em que língua? Qual é? Sena. Sena. Começámos pela língua sena, que é esta aqui. É sol em sena. E outros diziam, não, vamos escrever D-Z-W-U. Zua. E o linguista dizia, tira lá o W, como é que você lê? Zua. Põe o W, como é que lê? Zua. É igual ou é diferente? É igual. Então, para que acrescentar letras? Um dos princípios da ortografia é economia. Economia de letras, sim. Economia de letras, economia de Tira, palavras. não faz mal, mas nós ficámos na dúvida. Fomos testar a ortografia deste livro com todas as palavras
junto de 3 turmas experimentais, 2 na Beira, uma no Dondo. Mas é preciso ver que ainda havia guerra. Em 1992, ainda havia, 91, quando começámos, ainda havia guerra. Não era fácil as deslocações, não pudemos ir para outras zonas mais longe da cidade. Mas os alfabetizadores disseram-nos, aqui, quando chegamos a esta lição, as alfabetizandas disseram, ok, divida em sílabas, porque se for a ver, o método que a gente tem trabalha muito com sílabas, pegamos na palavra, isto é maçau, que é maçanica. Maçau, divide em sílabas. Mostra ali ao nosso telespectador. Sim. Maçau, tem 2 sílabas. E eu escolho o sa. U é outra sílaba. Ok? E aqui com dzua, não sei se dzua está aqui ou se está no outro. As alunas disseram, ok, dzu, a, sem W, ok, sem. Mas nós dizemos dzu, a. Portanto, ali falta qualquer coisa. São os alunos que dizem As isso. próprias alunas falantes da língua. Porque está na consciência... As donas da língua. As donas da língua. Está na consciência dos falantes. A estrutura, pelo menos, silábica da língua. E fonológica, e fonética, e tudo. Sabem muito da língua. Depois os linguistas têm que vir interpretar. Então, quando vieram esses dados, nós mudamos e acrescentámos o W, porque ali as sílabas daquela palavra são zu, Ou seja, portanto, devolveram o W. Devolvemos o W. Então, isto aqui era um projeto no INDE. O INDE fazia investigação naquela altura. Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, INDE. E, portanto, era um projeto experimental, que tinha que ter muito acompanhamento. Eu encontrei muita oposição. Havia muita gente que não queria, achava que a escolarização e a alfabetização só podia ser em português e diziam não se pode escrever livros nessas línguas, não tem maneira de escrever. Bom, eu ia produzindo os livros. Nós produzimos também matemática e produzimos também... O programa experimental era de 2 anos. Uma série de livrinhos de pós-alfabetização. Este aqui, como fazer fogões melhorados. Pode mostrar ali ao telespectador. Isto aqui é Massassaniru Amafua Akutemesua. Isto é cena também. Cena. Isto tudo é cena. Cena, o bilingue é cena, português. Aqui, Misangani na Pitancano Pisalanga, isto são provérbios. E eu fiquei muito admirada porque nós perguntámos às senhoras no início. Pitancano Pia a cena, histórias dos cenas. Machequero Amiti, a plantação de árvores. Outra vez Pitancano Pia a cena. Perguntámos a elas o que é que elas queriam ler. Porque o projeto era dirigido a mulheres. E porquê é que era dirigido a mulheres? Porque resulta de uma discussão com a Unicef, que teve lugar, se não me engano, em 89, ou talvez em 88, já não me lembro, de balanço dos primeiros anos da independência de Moçambique, como é que tinha evoluído a condição da mulher que condiciona a da criança. Se a mãe é pobre, a criança pode ser subnutrida. Se a mãe tem educação e tem acesso à água, todos esses aspectos de educação, água, saúde, nutrição, que a Unicef estava a avaliar. E eu estive lá numa reunião dessas e havia o setor da educação e verificámos que a mulher camponesa, passado estes anos da independência e das campanhas de alfabetização, estava praticamente tão analfabeta como no tempo da independência. Porquê? Veio o fator linguístico. Ela não fala português. Porquê que o homem beneficia? Porque o homem migra para as cidades, trabalha e depois volta, mas ela não viaja tanto como o homem, não tem contacto com outras línguas. Então, foi uma hipótese, mas que este projeto confirmou. Elas aprenderam facilmente. E nós entrevistámos elas antes e perguntámos, estamos a preparar um projeto, estão a ver aqui as lições, o que é que acham dos desenhos, entende-se? O que é que vê com este desenho? Fizemos muitas testagens, recolhemos dados muito interessantes e perguntámos o que é que querem ler depois. Queremos ler
provérbios dos Senas, queremos ler histórias tradicionais cenas. Mas vocês são falantes de Sena? Eu questionava-me. Vocês são falantes de Sena porque querem? Não conhecem os provérbios? Já não conheciam. Já não conheciam. E depois descobrimos só no fim da experimentação toda porque é que elas criam os provérbios. Porque na cultura Sena, uma mulher não pode criticar o seu marido, nenhum homem, a não ser usando o provérbio adequado na ocasião adequada. Aí ela diz aquela palavra, aquela frase, aquele provérbio e todos olham para ela com mais respeito. Então, foi por isso que elas pediram também como fazer sopa. Tínhamos um livro com receitas de culinária, geografia de Moçambique, a pesca no rio Zambeze e fizemos isso tudo. Uma coleção de 10 ou 12 livrinhos de pós-alfabetização. Além de matemática. Mas também tinha o português. E o português fizemos o Parabéns Mamã, volume 1 e volume 2. No segundo ano. Primeiro aprendiam a ler e matemática. E depois aprendiam a continuar a ler, porque estes livros são da pós-alfabetização da língua Sena. E escrever, naturalmente. E tinha matemática em Sena e português, 2 volumes destes. No final, aquelas conseguiram chegar ao fim. Há sempre muitas desistências nos adultos, porque as senhoras têm uma vida muito difícil, ficam doentes, as crianças ficam doentes, os maridos ficam doentes, são elas que têm que tratar de todos eles. E por aí fora. Há muitas razões. Mas tivemos um nível de desistência nesta experimentação de 3 turmas muito menor do que nas turmas em português. E tem uma outra história também muito interessante. Uma turma no Estoril, Miqueiros da Beira, e a outra era na Munhava Matope, e a outra era no Dondo. A turma do Estoril, as senhoras queriam muito aprender o português. Estavam no bilingue, começaram na língua materna, mas diziam, quando é que chega o português? E os materiais de português atrasaram. Porque estávamos a elaborar e não havia experiência cá em Moçambique. E não tivemos grande ajuda. Como elaborar materiais? Como língua segunda. Aprender a quem já está a ler na língua materna. Não é um livro de alfabetização. É um livro que elas já podiam usar o saberem ler para ler em português. É como tu tens um livro que ensina inglês na escola primária ou secundária. Não estás a ensinar a quem não sabe ler nada. E nós não tínhamos experiência e demorámos muito tempo, então os materiais em português atrasaram. Então o que é que aconteceu? Houve senhoras que desistiram da turma experimental bilingue e foram estudar português numa turma ali perto, monolingue, da alfabetização em português. Quando chegaram os livros em português, saíram daquela turma e voltaram para esta. Porque ali não estavam a conseguir aprender. E no fim, os alfabetizadores disseram, com estes materiais do Parabéns Mamã e o que elas já dominam da leitura e da escrita, elas vão poder passar facilmente para o 3º ano de educação de adultos, que dava equivalência à 6ª classe. Mas o que é que determinou a escolha destas línguas para esta fase Sena, mas outras 2 que citou aqui? Se Moçambique tem muitas línguas. Mas nós temos que começar por algumas. Por alguns. Ou acha que só podemos começar se fizermos todas ao mesmo tempo? Mas há quem pensa isso. E eu estou contra. É que as línguas não contempladas, os seus falantes podem se sentir discriminados. Né? Sim, podem se sentir discriminados, mas o que é que vamos fazer? Nós temos 20 línguas. Nós íamos... A ideia do projeto era escolher uma língua do Sul, uma língua do Centro e uma língua do Norte. Então, o que foi escolhido foi uma língua do Sul, Xangana. Deixámos o Ronga. Porque quando fizemos a capacitação dos autores, eu não sabia que o Ronga tinha que ter um alfabeto e um livro de alfabetização diferente do Xangana. Então, era a língua de Tsonga. Mas não, dividiu-se e ficou Xangana como representativa do Sul, para ver se funciona. É uma experimentação.
No centro escolheu-se Sena por indicação do Nelimo, porque há um linguista que vos pode ajudar. E no norte escolhemos Macua, naturalmente Macua é a língua mais representativa do norte. Tínhamos o Dr. Catupa, mas falei com ele uma vez, mas ele tinha outros programas, não deu depois grande ajuda. Mas encontramos outros linguistas, como o Pedro Afido e o Aníbal Vitorino, que trabalharam connosco como linguistas. De maneira que a ideia era fazer uma experimentação. Mas esse problema que o Sr. Boaventura Mandelhato coloca, toda a gente me colocava também. E na Beira pensavam, agora o governo decidiu que a zona centro de Moçambique vai ser alfabetizada em Sena. E nós dizíamos, não, é só para quem fala Sena. Você não vai impor Sena aos Ndaus, não vai impor Sena aos Nhanjas, não vai impor Sena a mais ninguém. Para que a ideia de impor língua está na cabeça das pessoas, que tem que ser uma língua só. E essa opção resultou no final do dia? Aquela experimentação foi muito boa. Houve relatório, este é um relatório dessa experimentação. Foi publicado em inglês como tese de mestrado de Zaida Cabral, que trabalhava comigo no INDE. Resultou muito bem. Depois disso era preciso espalhar. E aí o Ministério não conseguiu espalhar. Mas eu fui... Enquanto ainda estava no INDE, o que é que fui fazendo? Fui fazendo o Xangana. E saiu este livro, a Hipfukeni. Portanto, primeira parte da década 90... Quer dizer que... A Hipfukeni, vamos acordar. Vamos levantar, vamos abrir os olhos. E aqui tem o livro de matemática, que também havia, mas não trouxe. Buku Rosungulisa Matemática, primeiro. Matemática 1. A Kusungula. E também para a pós-alfabetização, em Xangana, fizemos já no final da década 90 a coleção de livrinhos para treinar a leitura e desenvolver. Tem aqui a geografia de Moçambique, o nosso país, histórias tradicionais, a vida no lar, as 10 mais, que quer dizer as 10 medidas mais importantes para a saúde da mulher e da criança, pequenas histórias, o direito sucessório e por aí fora. Do alfabetizador, formávamos os alfabetizadores com manuais. Este é o livro Macua, mas não conseguimos fazer o projeto bilingue completo. Porque o projeto bilingue com turmas experimentais com testagem da ortografia implica muitas visitas e muito tempo. Mas fizemos o livro Dzuka, que é Nyanja, e fizemos o livro Ronga, também, no final, já em 1990, e, portanto, fizemos 6 línguas diferentes. Sena, Xangana, Macua, eram as 3 do projeto, uma do sul, uma do centro, uma do norte. Mas acontece que estávamos lá no projeto quando houve um conflito na Beira, em que o governador, não foi o governador, foi o bispo da Igreja Católica, disse que a cidade da Beira é a cidade dos Ndaus, está em território Ndau, então as missas devem ser todas rezadas em Ndau. E nós tínhamos uma turma experimental no bairro de Munhava Mató, onde houve uma revolta dos crentes e foram lá fechar a igreja, já que a missa é em Ndau, então não se reza a missa aqui, porque aquele bairro era de Cenas. E o governador chamou-me e disse, aqui tudo tem que ser igual, o que faz em Sena tem que fazer em Ndau. Então nós criámos também, fizemos o livro da alfabetização em Ndau. Então demorámos 10 anos nisso. Começámos com Sena, fomos para o Xangana, depois voltámos e fomos para Ndau, depois Macua, depois Ronga e Nhanja. Quando começaram a aparecer os livros nestas línguas todas, as pessoas começaram a entender que não era para impor língua nenhuma a ninguém. Era para cada um aprender a ler na sua língua. Pura e simplesmente. Isso de impor, de resto, em educação de adultos e mesmo em educação no geral, não se deve impor nada. Porque não funciona.
Este é um processo que marca os primeiros anos da independência nacional. Chegados a esta parte... marca a segunda etapa. Marca a segunda etapa. Chegados a esta parte, que lições a tirar? As metas pensadas na altura foram alcançadas, foram ultrapassadas ou nem por isso? Sabe-se que Moçambique, quando proclama a independência nacional, tinha um índice de analfabetismo superior a 90%. Hoje, diz-se que este índice foi reduzido substancialmente, estamos na casa de cerca de 40%. Entretanto, a estatística não pode ser homogénea, porque sabemos de situações em que há províncias, por exemplo, que detêm índice de analfabetismo superior a 50%, por exemplo, Niassa. Bom, eu gostaria de continuar a minha história. Por favor. Mas está-me a fazer uma pergunta que desvia daí. O trabalho de produzir materiais, formar professores e alfabetizadores para a educação bilíngue demora tempo. Mas não deve ser interrompido. Deve ser melhorado, acrescentado, melhorado, acrescentado. E no fim da década 90, tendo feito isto que eu falei no INDE, eu fui trabalhar na Associação Progresso. E lá, a Associação Progresso trabalhava naquela altura só para Cabo Delgado e Niassa. Por quê? Porque era uma associação pequena e havia muitas ONGs a trabalhar noutras províncias, mas naquela altura, finais da década 80, princípio da década 90, em Cabo Delgado e Niassa não havia nenhuma ONG a trabalhar. Então resolvemos ir para lá. E aí o trabalho da Associação Progresso era de desenvolvimento comunitário, essencialmente. Bom, eu falei com a diretora na altura, Elizabeth Sequeira, e ela compreendeu. Desenvolvimento comunitário você só pode fazer na língua materna. Porque vai falar de violência doméstica em que língua? Você acha que alguma palestra dada em português vai alterar alguma coisa? Mesmo nutrição, a comida que você dá à sua criança, tem de trabalhar na língua materna. Se você diz que a língua materna não serve, está a deitar fora todo o conhecimento que aquele adulto tem. E diz para se desenvolver, deita fora tudo o que você sabe, para aprender outra língua e aí é que vai aprender outros conhecimentos. Não é assim que funciona. Não é assim que a gente fala. A gente aprende uma língua e depois pode aprender outra, mas não deitando fora uma. E infelizmente muita gente pensa assim. Então, começamos a trabalhar na Associação Progresso na educação de adultos em línguas moçambicanas. E aí temos o livro de alfabetização em Maconde, o livro de alfabetização em Iau, na Chilongola. Este nunca tinha sido escrito. A língua Maconde já tinha sido escrita em Maconde, por padres. Mas aqui, os Iaus do Niassa, nunca tinha sido escrito. Foi feito com a ajuda do Dr. Mula. O tal de Zuca que começámos a fazer na Progresso foi testado e adaptado ao Niassa. Macua, este Macua feito na Progresso, no Ixanque, no Índio. Os Macuas do Cabo Delgado. Foi feito um livro em Macuameto e gradualmente foi sendo harmonizada a ortografia com o Macua geral. Mas isso para a educação de adultos. E matemática, fizemos livros de matemática em todas essas línguas. Isto aqui, Viconda, Vanangolo, Echimaconde. E conta-se a Alupale, é Macua, mas temos a Nhanja, etc, etc. E o português. Não trouxe aqui, mas a seguir vinha também o português e muita literatura nas línguas, porque as pessoas, depois de lerem o livro de alfabetização, tinham que ler. Isto aqui é a criação de cabritos, em Iau. Isto aqui é a explicação da lei de terras, não sei já em que língua. Isto é receitas de conservação de alimentos, em Macu e português, e por aí fora. Temos coisas em Quimoane, etc, etc. Trabalhamos com a Associação Progresso em Quimoane, Maconde, Macua,
outra vez Macua, em Niassa, mas era diferente, Iau e Nhanja. E fizemos os manuais dos alfabetizadores, mas esse trabalho, vamos dizer, era um pouco mais extensivo do que experimental, do que as turmas experimentais que tínhamos no INDE, que criámos quando estávamos no INDE. No entanto, não teve grande continuidade. Por quê? Porque é preciso doadores, é preciso dinheiro. E ao longo da década 2000, 2010, a situação dos doadores aqui em Moçambique foi mudando. No início, a Associação Progresso elaborava o seu plano de desenvolvimento, o seu programa de desenvolvimento e planos anuais. E dizia, vamos fazer isto em Cabo Delgado, vamos fazer isto no Niassa. E pedia aos doadores. Havia alguns parceiros que eram doadores habituais, como a CODE, uma ONG canadiana. Mas com o tempo isso foi mudando. E passaram os doadores a definir o seu programa e as organizações moçambicanas a terem que se encaixar e até a fazer concorrer para ter direito àqueles dinheiros. Então isso alterou completamente. Durante este período, não se conseguiu criar uma capacidade interna para dar continuidade aos programas em curso, fora, portanto, da dependência em relação aos doadores? Eu acho que nenhuma ONG cá em Moçambique tem capacidade financeira para trabalhar fora dos doadores. Infelizmente. Pela relevância... Até porque, sendo a ONG, não tem direito de vender. Nós tivemos um problema porque queremos vender livros a gente que não fazia parte dos nossos programas, mas que queria comprar, e isso era muito difícil legalmente fazer. Pela relevância dos programas que se realizavam nessa altura e perante a escassez de recursos dos doadores, o governo podia ter se apropriado, portanto, desta iniciativa e dar continuidade. Em 2017, o Ministério da Educação lançou um concurso. E o concurso de reedição, maquetização, a cores, dos livros feitos no INDE naquela década 90, que era livro de alfabetização em Xangana, em Ronga, em Sena, em Dao, em Nhanja e em Macua. Línguas. Macua não foi contemplado. Já é como do centro como do sul. E eu concorri. Eu já estava fora do INDE há muito tempo. Trabalhei com linguistas em todos esses livros. Concorri, para poder concorrer tive que me juntar com outras editoras e ganhámos o concurso e em 3 meses conseguimos produzir os livros de alfabetização em 6 línguas. E é pena que eu esqueci-me de os trazer, minha memória já está fraca. Preparei a sacola e ficou no caminho. São muito bonitos. Entregamos ao Ministério todos a cores, com os linguistas todos a melhorar o trabalho feito décadas antes. E, no entanto, até agora não foram impressos. Eu estou a usar aqueles que eu posso, mas reproduzindo, eu pagando nas casas de fotocópias. Não é um bom sistema, mas só queria dizer, eu gostaria um dia de mostrar, eles existem. Terá sabido a razão para não ter sido impresso até agora? O que me foi dito é que não havia livros de matemática. Ora, este livro de matemática em Xangana foi feito no INDE. Eu estava a trabalhar no INDE nessa altura, com o Nhandrasima. Portanto, pelo menos o de matemática existe, e se existindo o de Xangana, pode facilmente traduzir para Ronda. Dona Teresa, quando fala da descontinuidade de alguns programas, porque começavam a escassear recursos, isto foi recordado que dizia na nossa primeira conversa que quando foi da realização da chamada Conferência Educação para Todos, aquilo que era a vossa visão
não terá tido, portanto, a simpatia do Banco Mundial porque achava que esta coisa de alfabetizar só faz gastar dinheiro. O Banco Mundial fez uma conferência em Jomtien, chamada Educação para Todos, em março de 1990. Chamou Educação para Todos, mas excluía a educação de adultos. Sendo o Banco Mundial na Tailândia, aquilo era política mundial. Todo o mundo ficou afetado com falta de fundos. Mais tarde, o Banco Mundial deve ter visto que era um erro o que fez e veio corrigir, até veio cá a Moçambique tentar ajudar a relançar a educação de adultos, mas o Ministério já tinha fechado a Direção Nacional da Alfabetização e Educação de Adultos, ficou fechada há 10 anos. E depois, quando reabre com a ajuda do Banco Mundial. Mas é muito fácil destruir, é muito mais fácil reconstruir, é muito mais difícil reconstruir. E o que eu queria dizer é que todo esse trabalho que a Progresso já estava a fazer na área da educação de adultos em línguas moçambicanas foi aproveitado para a introdução do ensino bilíngue na escola primária, que o Ministério, entretanto, lá no INDE, naquela década em que eu estive lá, também havia um projeto de educação bilíngue para crianças, escola primária, que era Projeto de Educação Bilíngue em Moçambique, PEBIMO. E a experimentação era feita em Xangana e Nhanja. Xangana em Gaza e Nhanja na Angônia, em Tete. E os dois projetos de educação bilíngue para mulheres e PEBIMO, as pessoas colaboravam. Eu colaborei com o projeto PEBIMO. Dá muito trabalho. Os resultados foram muito bons. Dá muito trabalho e parece que as pessoas agora não querem trabalhar. Mas o que eu quero dizer é que naquela altura, no INDE, havia muita oposição de algumas colegas. As principais que estavam em oposição, infelizmente já faleceram. Mas continua a haver no Ministério da Educação muita gente que não acredita no ensino bilíngue. Não quer o ensino bilíngue. Acha que é um ensino de segunda categoria. E diziam naquela altura que a Teresa, que é uma branca, está a propor o ensino bilíngue para negros, de segunda categoria. Eu tive que me calar, não participei mais em workshop e fiz o trabalho. Diziam, não se pode fazer livros. Os livros começaram a sair. Diziam, não se pode formar professores. Formei os professores. Não há resultados. Vieram resultados. Agora já não podem dizer mais nada. O que dizem é, agora, o que eu ouvi dizer que dizem, eu já estou um pouco longe do Ministério, mas estou perto da educação de adultos no terreno. O que dizem é, vamos deixar morrer o ensino bilíngue de morte natural. Porque houve um grande projeto nos últimos 6 anos, financiado pela USAID, em que na segunda etapa, a Associação Progresso também participou, não sei se também participou no primeiro. Eu também já estou um pouco longe da associação, porque deixou de fazer estas coisas. E eu quero trabalhar na educação de adultos, que é, digamos, a minha paixão. Então, a USAID, como toda a gente sabe, fechou as portas e fechou o financiamento este ano, devido a decisões do presidente Trump. Okay? Então, havia milhares de escolas e milhares de alunos e de professores a fazer ensino bilíngue em Nampula, Zambésia, Tete, não sei se Cabo Delgado e Niassa, eu não estava a acompanhar bem. O Ministério não fez nada, nem recebeu a pessoa que estava a coordenar esse projeto, que pediu para ser recebida pela Ministra de Educação, nem foi recebida, para saber como dar continuidade. Porque eu queria dizer uma coisa, o ensino bilíngue é algo que certos países como a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a Suécia e os países nórdicos, a Holanda, a Suíça, entendem e valorizam. Mas não é valorizado por Portugal, nem pela França. Isso é a minha experiência. De Portugal eu conheço 3 professores que
concordam e dizem que aqui em Moçambique faz sentido fazer o ensino bilíngue. No meio de centenas, e elas estão isoladas, e uma já faleceu. Da França. A França, como Portugal, tinha uma política de assimilação colonial, coisa que os britânicos nunca tiveram. É capaz de haver uma relação entre uma coisa e outra. A França, nas suas colónias, nunca promoveu o ensino bilíngue. Eu visitei países como o Níger, como o Burkina Faso, já há muitos anos, já há 20 ou 30 anos. Eles tinham projetos de ensino bilíngue, mas não eram financiados pelos franceses, que foi a potência colonial. Portugal nunca vai financiar um programa de ensino bilíngue. Não entende. Para Portugal, a única língua de valor em Moçambique é o português. Sem dúvida que o português é a língua oficial, é uma língua até de unidade nacional, mas não é a única língua e não é a única de valor. Portanto, não vamos poder pedir ajuda a Portugal, não vamos poder pedir ajuda à França. De resto, a França, economicamente, agora tem os seus próprios problemas. Significa, portanto, que o ensino bilíngue que foi ensaiado já ganhava espaço no país, está em perigo. Já está a decair. Eu estive numa escola, não vou dizer aonde, onde o ensino bilíngue é entendido pelos professores, é na província de Nampula, que eu visitei, como ensino monolíngue em Macua. Aquilo que devia ser, porque o ensino bilíngue para crianças é diferente do ensino bilíngue para adultos. Os adultos têm pouco tempo para estudar. Estudam 2 horas por dia, quando muito. Então, primeiro ano, estudam para ler, leitura na língua materna, matemática na língua materna. Segundo ano, estudam, ou estudavam nestes projetos do I. Continuam com a língua materna, desenvolvem a alfabetização, a leitura, a escrita já para a pós-alfabetização, matemática mais avançada e português. E os resultados foram bons. Mas as crianças é diferente. As crianças chegam à escola com 6 ou 7 anos e têm, no ensino bilíngue, leitura na língua materna, aprendem a ler e a escrever, matemática em língua materna, português oral. O português oral desde a primeira classe. Aprendem a falar português, com técnicas próprias de falar, de desenvolver a oralidade. Segunda classe, a mesma coisa. A língua materna, para ler e escrever. Matemática, para aprender as contas todas em língua materna. E português oral. Na terceira classe, já começam a aprender o português escrito, porque já falam um pouco. E aí se desenvolve. Agora, o que eu vi na escola que eu visitei recentemente, é que não ensinam português. Nem na primeira, nem na segunda classe do ensino bilíngue. Portanto, não é bilíngue. Chamam bilíngue ou monolingue em Macua. Portanto, já está abandonado o projeto, os professores estão desinteressados, enfim. Portanto, o ensino bilíngue praticamente acaba ficando extinto sem ter sido consolidado. Ele há de voltar. Há de voltar. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O que é que o país perde sem ensino bilíngue? Perde toda a educação do grosso da população. Porque o que acontece é que o ensino monolingue, em português só, beneficia uma minoria de privilegiados, da elite. E os outros ficam completamente afastados. E tem mais, tem outro problema. Esse ensino monolingue, só em português, neste momento, não está a ter nenhuma qualidade. Eu não preciso de explicar muito, porque todos os dias se vê essa realidade. Estamos a fazer um ensino nas escolas primárias em que os alunos não aprendem a ler em língua nenhuma, mesmo quando o ensino é em português, não aprendem.
Vão para o secundário, não sabem ler. Chegam à universidade, não sabem ler nem escrever. E quais são as causas? Dizia que o que afeta de forma grave o nosso sistema de ensino na atualidade é o excesso de formalismo. O formalismo afeta no sistema todo. Mas vamos dizer, numa sala de aula da primeira classe, o que é que afeta? É que a maioria dos professores saem dos institutos de formação de professores sem saber ensinar a ler. Não é culpa dos professores. Lá nos institutos, os instrutores deles, que são os formadores, não sabem ensinar a ler. Porque foram formados para serem, na universidade, para serem professores de português, de geografia, de matemática, das várias disciplinas, para o nível secundário, porque a universidade forma professores, a UP forma professores para o ensino secundário. Saber, não encontro nenhum professor formado recentemente, nem nos últimos 10 nem 20 anos, que saiba o que é o método analítico-sintético, que saiba o que é um método global, qual a diferença entre um e outro. Que tipo de métodos existem? Existem muitos métodos. E o Ministério da Educação adotou teoricamente, que é o método analítico-sintético. E eu acho bem, acho uma boa opção. Mas os professores não sabem trabalhar com esse método. Nem nunca ouviram falar desse método no Instituto de Formação de Professores. No entanto, há alguns professores, poucos, que se destacam e começam a ser célebres, como o professor de Jaleia do Loabo da Zambésia, que sabe ensinar a ler, sabe ensinar matemática, gosta daquilo que está a fazer. São, digamos, numa turma de 50 alunos, sempre há aqueles que conseguem aprender, mesmo quando o professor não sabe ensinar bem. E depois a maioria não consegue. E chegam até a universidade. Agora, o formalismo. Quer que eu fale do formalismo? Por favor. O formalismo, para mim, Quer dizer que o nosso ensino é mais formal. É um aspecto da sociedade que nós podemos precisar. Mas quando é exagerado, e no nosso caso é altamente exagerado, é muito prejudicial. Por exemplo, muita gente só dá importância à forma. O formalismo é a forma. Então, nós temos o quê? Educação. Vai fazer o relatório do que foram os 50 anos da alfabetização. É tudo muito bonito. Tudo muito bonito. Alfabetizamos, como diz muita gente. Mas isso é uma forma. É como um ovo que tem uma casca, mas por dentro não tem nada, está vazio. Então, é no protocolo, até no protocolo nacional. É a forma, o espetáculo, a decoração, as roupas que usamos, muito mais importante do que a discussão do conteúdo dos problemas, a análise dos problemas para poderem ter uma solução. Nunca podemos ter solução de nenhum problema se não houver um diagnóstico. E quando tu tens um relatório muito bonito, não há diagnóstico nenhum, tudo parece que está bem. É o formalismo. Falamos a dizer coisas que não correspondem com a realidade. Portanto, mesmo as estatísticas que nos são apresentadas sobre aquilo que foi... Eu duvido muito daquelas estatísticas porque nós temos muitos jovens, cada vez mais crianças a nascer, que vão a escolas que não sabem ensinar a ler. Pronto, mas eu não tenho um Instituto Nacional de Estatística no meu bolso para dizer qual é a estatística, mas a gente vê. Inclusivamente há universidades. Quando eu digo formalismo, você tem o diploma de que é fisioterapeuta. Estou a falar de um caso que eu vi esta semana. De uma senhora fisioterapeuta, uma colega que fez o curso, não sabe ler nem escrever, só sabe copiar. Tremia muito quando ia defender a tese dela. Porque aí tem que falar, tem que... Mas será que ela é que havia escrito? Será que ela é que havia escrito a tese ou comprou, como está em voga? Comprou, copiou, usou a inteligência artificial. Agora, isso também é um problema que não é só de Moçambique, é de todo o mundo. O formalismo não é só um problema de Moçambique. Mas eu tenho uma amiga que infelizmente faleceu que dizia: estamos a sofrer
a viver na época da morfologia da forma. O que interessa é o aspecto da coisa. Parece tudo muito bem. Faz-se uma visita, tudo está limpo, tudo está pintado, tudo está organizado. Agora, o que se faz lá não tem nenhum... Aliás, a isso encontramos o fenômeno da arrogância também. Encontramos o fenómeno de que o valor de uma pessoa é medido pelo dinheiro que ela ganha. Quando não pode ser. E por isso também a importância do diploma, porque durante muito tempo, acho que isso já está a mudar, tu estás num serviço, estudas, tens um nível de licenciado, começas a ganhar mais. E se ganhas mais, já és o senhor doutor, já... A pessoa é a mesma. Eu conheci casos de guardas de empresas de segurança da universidade, que porque estavam afetados na universidade, estavam a tirar o curso de Direito. Ok? Isso é uma conquista da independência. Mas esse guarda não pode pensar que vai continuar na mesma empresa de segurança e vai subir o salário só porque agora ele é licenciado. Tem que mudar de emprego. E se ele é bom, jurista, vai encontrar o emprego do jurista. A partir de uma certa fase, neste percurso da nossa independência nacional, emergiu um fenômeno de valorização excessiva do diploma em detrimento do conhecimento real. Até que ponto isto afetou a qualidade do nosso ensino? Acho que afetou muito. Porque nos primeiros anos da independência... Porque as pessoas deixaram de ir à escola para irem aprender, saber. E passaram a ir à escola para adquirir o diploma para melhorar as condições materiais. Mas realmente quer que eu fale sobre isso? Eu acho que isso é uma evidência. Porque temos médicos que não sabem ser médicos. Temos eletricistas que não sabem nada de eletricidade. É por aí fora. Eu não quero entrar na parte do ensino técnico, que não é a minha área. Mas a minha área é da alfabetização e vamos dizer do ensino geral. Quando tu tens alunos que chegam à universidade e não sabem ler, nem escrever, é grave. É muito grave. E não são mandados embora. E não podem ser mandados, senão a universidade fica sem ninguém. E a universidade não tem vocação para ir alfabetizar aquelas pessoas, apesar de que são pessoas que passaram 12 anos na escola. Alguma coisa devem saber. Essas pessoas que querem aprender. Porque eu estou ligada agora no centro, onde vejo jovens que entram ali com 7ª classe, diploma da 7ª, vão para a 8ª. Mas aí o professor diz, você não sabe ler, vai para a alfabetização, porque aquele centro também tem alfabetização. E em 2, 3, 4 anos, aquele jovem que andou 7 anos na escola, ou mais, chumbando, repetindo, sem conseguir aprender a ler, aprenda a ler. É possível, há método, é preciso é saber. E pensa-se aqui em Moçambique, do Rovuma ao Maputo, que é muito fácil aprender a ler, ensinar a ler, é muito fácil. Então o professor menos qualificado vai para a turma da 1ª classe. O alfabetizador então nem tem classificação. E por isso já não está a receber subsídio. Se os professores, com o nível mais baixo, não recebem as horas extras, assim como os enfermeiros, digamos que da classe dos funcionários do Estado, os enfermeiros e os professores são, e os polícias, são o que há mais e que recebem salários mais baixos. Senhora Teresa, acha que... E esses são os que não recebem os salários a tempo, não recebem horas extras. E no caso dos alfabetizadores, apesar de terem contrato com o Estado, desde 2023 deixaram de receber os subsídios. Não, o Estado não está a pagar subsídios aos alfabetizadores. Passou o ano 2023, não receberam. Passou o ano 2024, não receberam. Muitos já desistiram. A nossa alfabetização está a ir embora. No entanto, há uma ideia na mente do moçambicano. É que eu tenho direito de aprender. Eu tenho direito de aprender e vou conseguir, se eu quiser. Então, o que é que está a acontecer? Um novo fenómeno está a aparecer. Pessoas que são empreendedoras, que têm os seus pequenos negócios
porque emprego agora há muito pouco, contratam um explicador em casa para ser alfabetizado em casa. Isso é um fenómeno que eu conheci este ano só. Senhora Teresa, também passamos por uma fase que ainda ocorre da obrigatoriedade de cumprimento de metas de aprovações. E chegamos ao extremo em que se fala na atualidade, por exemplo, de alteração daquilo que são as pautas para se fazer correções de modo a que se consiga um número elevado de aprovações fictícias. E como é que isto influencia na qualidade do ensino? Não, eu diria o contrário. Porque a qualidade do ensino é má e os resultados são fracos, é que se diz, passa com 8, com 7, com 5 valores pode passar. Agora, o que é preciso fazer é melhorar a qualidade do ensino. Como é que se faz isso? A partir dos institutos de formação de professores. Eles têm que saber ensinar a ler. E, por outro lado, tem essa questão. Nós temos que trabalhar com base na verdade. Fazer relatórios falsos, empolados, fazer estatísticas falsas, não vai resolver problema nenhum. Porque a realidade está lá. E quando ela é mascarada por relatórios, discursos, estatísticas bonitas, ela vai arrebentar de alguma maneira. E a gente já tem experiência disso. E não é do interesse do Moçambique continuar com esta situação. O nosso fundo tempo está esgotado, não temos mais tempo. Muito obrigado pela disponibilidade para esta reflexão que se impõe sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, sobretudo na vertente da alfabetização e educação de adultos. 30 segundos só para sublinhar aquilo que julga que ser mais importante ainda. Sim. 50 anos em Moçambique, as pessoas sabem que têm o direito de estudar sendo adultas. Portanto, digo da educação de adultos. Isso é uma conquista que muitos países não têm. Já passou o meu tempo, já não posso fazer nada. É o que muitos países pensam. Aqui em Moçambique as pessoas sabem. Eu posso estudar. E nós tivemos casos desde a independência que pessoas aprenderam a ler e a escrever e chegaram até à universidade. Isso é possível em Moçambique. Outra vantagem ou conquista é que a alfabetização inicial normalmente é gratuita. Quando o Estado consegue oferecer ou instituições parceiras conseguem oferecer. E fizemos muita coisa na área do ensino bilíngue. As línguas moçambicanas, neste momento, têm ortografias, têm linguistas, têm materiais escritos e é uma questão de tirar das gavetas e trabalhar como deve ser. Agora, é preciso trabalho. É preciso trabalho. Trabalho. Muito obrigada. A senhora Teresa Veloso foi a nossa convidada para esta reflexão sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, à luz das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois que o país proclamou a sua independência nacional. Hoje tivemos como foco o setor da alfabetização e educação de adultos. O nosso muito obrigado pela escolha. Continue ligado a nós. Fique bem.